Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês os melhores lançamentos desse mês de agosto. Agora, nesse próximo semestre, os lançamentos estão voltando. Então, eu selecionei aqui os que eu achei mais interessante de mostrar para vocês, os que combinam mais com o conteúdo do canal, aqueles que eu estou com bastante vontade de ler também, eu vou contando para vocês. Se vocês gostam desse vídeo, já curtam ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para não perder a notificação quando tiver vídeo novo. E se você quer saber sobre esses lançamentos quando eles estiverem em pré-venda, antes de sair esse vídeo, eu tenho um canal de notícias no Telegram que eu compartilho as pré-vendas com os meus links, vocês podem acessar e ficar por dentro dessas novidades também. Então vamos dividir esse vídeo por gênero, vamos começar falando dos livros de fantasia, porque tem um livro de fantasia que, na minha opinião, chegou de surpresa. Eu acho que ninguém estava esperando esse livro. Ele é uma fantasia, gente, mais antiguinha, já tem um tempo que essa história foi publicada, do Robert Zelazny, e As Crônicas de Âmbar. Essa daqui é uma fantasia que é vencedora dos prêmios Hugo, Nebula e Locus, então ele é muito bem premiado e é uma série de 10 livros. E o que a editora Intrínseca está fazendo nesse lançamento? Ela está reunindo os 5 primeiros livros dessa série nesse primeiro tomo, por isso que o livro é desse tamanho aqui, ó, tem os 5 livros, tudo junto nesse primeiro tomo. Depois eles vão publicar o segundo tomo com os outros 5 livros da série. Considerada uma das obras de fantasia mais originais de todos os tempos, essa é uma nova edição de As Crônicas de Âmbar, reúne os 5 primeiros volumes da saga, como eu falei para vocês, em um universo onde todos os reinos e mundos são meros reflexos de Âmbar, a cidade eterna e realmente primal. A saga se desdobra em uma trama repleta de intrigas, magia e reviravoltas surpreendentes. Corin é um príncipe de Âmbar. Ele acorda em uma terra estranha sem memórias do seu passado. Ao tentar escapar de seu exílio, ele descobre que sua família é capaz de manipular a realidade, viajar entre infinitas sombras do multiverso e controlar poderosos artefatos mágicos como os arcanos. O pai dele acaba desaparecendo misteriosamente. E aí que vai se desenrolando a trama, gente. Eu fiquei muito animada para ler essa fantasia. Eu acho que tá na hora, né, dessas fantasias épicas retornarem aqui pro Brasil, agora que nós temos os lançamentos do Brandon Sanderson. Dá uma vontade, né, de ler mais livros assim, com essas fantasias no estilo medieval, ou, por exemplo, Duna tá muito em alta, mais estilo ficção científica. Eu acho que os fãs de fantasia vão começar a ser bem alimentados, então eu tô muito ansiosa por esse lançamento, eu queria compartilhar aqui com vocês. Daí nós temos uma fantasia jovem, que eu também estou aqui com ela já para mostrar para vocês, que é O Acordo das Rosas. Esse livro aqui, deixa eu contar primeiro que ele está sendo publicado de uma forma diferente. Essa lateral dele aqui não é um corte pintado, como a gente é acostumado a ver nas novas edições. Ele é uma orelha gigante. Sabe aquela orelha que fica aqui atrás do livro? Eles fizeram de uma forma que ela dobra e fica tipo uma caixinha para o livro. Então, essa edição aqui desse livro tá vindo dessa forma. Esse livro aqui é uma romantasia, tá vindo pelo selo Jovem da Companhia das Letras, que é a editora seguinte. Então, ele é um livro mais voltado ao público jovem. E ele é uma romantasia inspirado na Era da Regência. Perfeito para os fãs de Bridgertons e A Seleção. E quando eu vi a sinopse do livro, ela me lembrou bastante A Seleção. Então, tá vindo uma fantasia nesse estilo, ó. Todos na Inglaterra têm direito a um acordo com Mor, a rainha férica que governa há séculos. Ah, tem isso também na história, gente, é uma história com féricos. Tradicionalmente, as garotas buscam qualidades únicas para se destacar na busca de um marido durante a temporada social. No ano de estreia de Eve, há uma reviravolta, a competição para conquistar o príncipe Bran. Ser escolhida salvaria a família de Eve da ruína e libertaria sua irmã do acordo que a destruiu. No entanto, ela acaba tendo como aliado ali Emmett, o irmão adotivo e humano do príncipe Bran. O príncipe Bran, no caso, é um férico. Então, essa história que a gente vai encontrar aqui, gente. Então, para quem quer ler uma fantasia mais farofinha, mais tranquilinha, né? Eu acho que essa daqui é uma boa pedida. O livro tá com uma capa bem bonita, que diz que tem competições mortais, fala aqui, e triângulo amoroso também. Outra romantasia bem interessante tá vindo pela editora Harlequin, A Rosa Acorrentada. Diz que é uma romantasia dark, e esse também tem uma edição de luxo, só que agora é com a pintura trilateral, e esse livro também tá vindo em capa dura. A editora Harlequin tem apostado em romantasias com essas edições de luxo, porque
tinha lançado aquele O Despertar da Lua Caída. Então eu acho que esse livro eles quiseram trazer mais ou menos nesse estilo aí de edição de luxo. A guerra acabou, o mal vence e aquele que salvaria a todos morreu. Do alto do castelo, Brione vê o impossível acontecer. Seu irmão, o rei e herói profetizado, sucumbe em batalha, levando a promessa de um futuro consigo. Mesmo assim, a princesa tenta fugir apenas para se ver capturada pelas tropas inimigas. Sem magia ou liberdade, Brione acaba leiloada em um espetáculo que dá a todos a chance de comprar a Princesa Dourada. Para o seu horror, homens com quem ela estudou, mas que agora parecem ter se tornado monstros sem coração, estão na disputa. Inclusive ali um dos seus maiores inimigos. Então, parece, né, que tem enemies to lovers, acho, na história. É mais ou menos isso que diz na sinopse, não revela muita coisa, eu achei essa sinopse do livro. Mas para quem quer uma romantasia dark, fala aqui. Então, eu achei bem interessante trazer para vocês essa novidade também da editora Harlequin. Outro livro que é Enemies to Lovers, só que eu não tenho certeza se é uma fantasia esse livro, ou se ele só é mais histórico, sabe, aquela fantasia mais pra parte histórica, que é um irresistível desejo de amar quem tanto odeio. Diz que é uma história apaixonante de ódio à primeira vista. Nós temos um assassino, membro da Ordem Firen, ele precisa urgentemente de uma cura, e por ironia do destino, a única pessoa que pode ajudá-lo é uma pesquisadora proeminente, bastião da moralidade, integrante de uma ordem inimiga. Eu acho que dá para considerar uma fantasia esse livro. Então, a brilhante cientista é forçada a trabalhar com esse assassino, eles se odeiam, né? Eles acabam unindo forças para investigar uma misteriosa reincidência de uma doença mortal e encontrar sua cura. Eles se veem lutando ferozmente contra a tensão sexual que surge entre os dois também. Então, gente, esse aqui é bem romantasia também. Eu acho que esse é um gênero que tá muito, muito em alta. Então, a gente vai ver muitos lançamentos assim. E também Enemies to Lovers, né? Eu acho que é a trope queridinha de todo mundo. Agora, deixa eu contar uma fantasia diferente pra vocês que traz mitologia grega. Então, pra quem gosta de livros com mitologia grega, nós temos Electra. A saga de Troia renasce pelas vozes de 3 mulheres que desafiaram o destino. Esse livro está vindo pela editora Planeta. Diz que é uma saga épica repleta de traição, coragem e luta. A casa de Atreu carrega uma terrível maldição, uma linhagem marcada por gerações de violência, vingança implacáveis. Essa é a história de 3 mulheres com o destino entrelaçado, desafiando os caprichos dos homens e a imprevisibilidade dos deuses. Nesse livro nós temos a história de Clitemnestra, a irmã, Cassandra, a profetisa, e Electra, a filha. Eu achei a capa bem bonita desse livro. O que vocês acharam? E tem uma fantasia da Ursula Le Guin vindo pela Morro Branco. O livro também é vencedor do prêmio Locus de melhor romance de fantasia. Na Eneida, o herói de Virgílio luta para conquistar Lavínia, a filha do rei com quem está destinado a fundar um grande império. Mas nessa história, Lavínia nunca diz uma palavra. Agora, a Ursula Le Guin dá voz a Lavínia em um romance que nos transporta para um mundo primitivo da antiga Itália, quando Roma não passava de uma aldeia lamacenta aos pés de 7 colinas. Então, pelo que eu entendi, esse livro é uma releitura da história dessa personagem aí que faz parte da história da antiga Roma. Então, para quem gosta de livros assim que trazem essas releituras de histórias já conhecidas, esse livro também é bem curtinho, tem menos de 300 páginas. Agora deixa eu falar um pouquinho de continuações mais aguardadas. Tenho que falar de As Bestas de Bronze, que é o 3º livro da trilogia dos Lobos Dourados. Eu gosto muito, muito dessa série, né? O 1º e o 2º livro eu gostei bastante. E agora eu tô ansiosa para ler esse 3º. E eu vou trazer um vídeo aqui no canal com o meu veredito dessa trilogia para vocês. Essa trilogia tá valendo em conjunto com os meus apoiadores do Catarse. E a gente gosta bastante dessa trilogia. Foi bem legal ler o 1º e o 2º livro lá no grupo. Então, se vocês querem participar, gente, do meu clube de leitura, além de leituras oficiais que a gente faz todo mês, tem outras leituras alternativas, extras que a gente faz. E, por exemplo, essa daqui é uma leitura extra que a gente tá fazendo nesse mês. Teve até um sorteio extra desse livro aqui, para vocês terem noção. Tem vários benefícios para vocês que quiserem entrar no meu clubinho. É só ver pelo meu link do Catarse todos os benefícios que vocês podem ter a partir de R$25, que vocês participam das leituras coletivas e vocês podem conferir as outras modalidades também. Outra continuação que tá vindo é Atos Sombrios, da Chloe Gong, pela Alta Novel. Esse livro
a continuação de Desejos Imortais. Eu tenho esse livro aqui, eu ainda não li ele, gente, mas eu quero muito ler e conhecer essa história. Então, é uma outra continuação que tá chegando aí de fantasia. Ele tem uma capa belíssima também. E também temos a continuação, o terceiro livro, né? Ainda vai ter outros livros dessa série do Assistente do Vilão. Agora nós temos Aliada do Vilão. Esse livro foi um fenômeno, né? Dessa autora. Eu também tenho aqui, ainda não li, mas eu sei que muitos de vocês leram e gostam bastante. Então, para quem tá acompanhando essa série, agora tá sendo lançado o terceiro volume. Vamos falar agora dos livros de romance. Temos aqui O Algoritmo do Amor, da Alta Novel. Para conseguir o emprego dos sonhos, ela terá que sair com o cara que ela mais detesta. O emprego dos sonhos da Grace no popular aplicativo de namoro Fate, que promete amor verdadeiro, virou um pesadelo. A chefe dela é uma aproveitadora, sua carreira estagnou e o noivo acabou de largá-la de forma cruel. Sua esperança de viver o próprio conto de fadas está cada vez mais distante e ela se sente uma farsa ao promover o conceito ali do local que ela trabalha, porque ela não acredita muito nisso, né? Quando o CEO da empresa lhe oferece a oportunidade de receber uma grande promoção, ela decide enfrentar a síndrome do impostor e mostrar que merece conquistar o próprio espaço. A oportunidade é lançar um aplicativo totalmente novo voltado para encontros reais e conexões genuínas. O problema, ela precisa desenvolver e testar uma série de primeiros encontros com o outro candidato ao cargo, que é o famoso playboy da alta sociedade, maior rival dela no trabalho. Esse livro parece ser divertido porque eles vão participar de vários encontros que são desastres, assim, ó, coisas de culinária, sessões de yoga. Eles vão ter várias dinâmicas diferentes e a gente sabe, né, aonde isso vai dar. Eu achei esse livro bem clichêzinho, mas ele traz esses temas adultos aí de crescimento profissional, envolvendo ali desastres amorosos também, então eu achei bem divertido. A editora Intrínseca está lançando Amor e Outras Conspirações. Uma produtora de websérie cética e um fanático por teorias da conspiração saem para procurar fantasmas, alienígenas e outras criaturas. Então a vida da personagem tá desmoronando e ela também vê que o seu emprego tá em risco, ela precisa de um novo programa para disputar um lugar na empresa. Então é mais ou menos ali a mesma temática do outro livro que eu falei para vocês. Só que no desespero, ela percebe que a inspiração pode vir de lugares estranhos. Nesse caso, o cara mais bonito que ela já viu na vida. O cara, ele ganhou fama após criar um podcast sobre criptídeos, aqueles seres estranhos como o monstro do Lago Ness, cuja existência nunca foi comprovada. Daí, quando a nossa protagonista, inclusive ela tem o cabelo azul, como vocês podem ver na capa, ela chama ele para estrelar a websérie sobre o tema, ele fica intrigado e topa aceitar o projeto dela. No entanto, a produção percebe que o desempenho de Hayden sozinho faria o abominável Homem das Neves congelar de constrangimento. Halle se obriga a ir para a frente das câmeras, pronta para oferecer a ele uma saudável dose de ceticismo. O que ninguém esperava é que a química entre os dois transformasse a série num sucesso instantâneo. Então, tipo, a química ali, o relacionamento deles vai chamar mais atenção do que o tema que era pra ser a série. Então, parece ser divertido. Eles vão investigando vários casos sinistros, né? Homem-mariposa, alienígenas. Então, é aquela comédia romântica pra ser bem engraçado também. Agora, gente, deixa eu falar de um novo livro da Becky Albertalli e um livro sáfico que é Amélia, Quem Me Dera. Amélia não está apaixonada por Walter. Ele só é seu youtuber favorito, mais ou menos famoso e caoticamente bissexual, assim como ela. Talvez a Amélia tenha postado um vídeo cantando para convidar para o baile, sim. Talvez a Amélia tenha apagado logo depois, fingindo que nada aconteceu, também. Pode ser que seus amigos estejam certos, ela tem sim um crush no garoto, mas está certa de que se tivesse a chance de se encontrar e conversar na verdade com ele, tudo seria diferente. Quem dera ele organizasse um encontrinho para os fãs, quem dera esse evento fosse apenas algumas horas de distância. Quem dera Amélia pudesse convencer seus amigos e até mesmo a recém-solteira, sempre cínica guitarrista e melhor amiga Natalie embarcar nessa viagem de última hora para celebrar a formatura. Uma coisa é certa, o frio na barriga estará presente, e se o frio da barriga de Amélia nunca foi pelo Walter, e sim, né, ali pela melhor amiga dela, gente, por outra pessoa que estava sempre ali do lado dela.
Eu acho que vai ser uma história bem fofinha, né? Esse, pelo jeito, é Friends to Lovers, então pra quem gosta aí de amigos que acabam se apaixonando, e um romance sáfico aí da Becky Albertalli, vai ser tudo de bom. Ah, pra quem não lembra, a Becky Albertalli é autora de Com Amor, Simon. Outro romance sáfico que eu quero muito recomendar pra vocês é o novo livro das Baldassari, que é Você Vai Lembrar de Mim. Esse livro, gente, ele tá disponível somente no Kindle Unlimited, somente em e-book, tá? Ele não tá sendo publicado por uma editora, tá sendo publicado de forma independente. E como eu gosto muito das autoras, eu queria muito compartilhar aqui com vocês, que são as mesmas autoras de Uma Pitada de Sorte. O mesmo acidente de carro que fez Isa perder a memória e esquecer uma parte importante da sua vida é também responsável por uma virada inesperada no mundo de Vicky. Você vai lembrar de mim uma história nostálgica sobre primeiros amores, segundas chances, sobre o poder das memórias, mas acima de tudo é uma história sobre coragem e persistência. Então nós temos uma personagem que ela acaba sofrendo um acidente, perdendo a memória, e a Vicky tenta reconquistar a Isa, que agora não se lembra mais dela, muito menos das coisas que elas viveram juntas. O livro se passa em dias ensolarados nas praias de Florianópolis e também é ambientada no ano de 2004. Então ele traz um pouco dessa nostalgia dessa época. A maioria dos livros das Baldassari se passa assim numa ambientação anos 2000 e eu acho isso muito legal. Agora temos um romance entre dois meninos também para recomendar para vocês, que vem pela editora Alt. No Sigilo, uma comédia romântica adulta irresistivelmente picante sobre rivalidade, desejo e a deliciosa confusão de se apaixonar pela última pessoa que você esperava. E é um romance com esportes também. E é escrito por duas autoras, Sarina Bowen e Ellie Kennedy. A Ellie Kennedy é a autora da série de Rock Off Campus. Keaton tem tudo sob controle. Ele tem um namoro estável, um futuro promissor na empresa do pai, até que a sua namorada pede um presente inusitado de aniversário, uma noite a 3. Para agradá-la, então, ele entra no aplicativo de encontros anônimos e começa a trocar mensagens com um desconhecido misterioso, espirituoso e surpreendentemente envolvente. O que Keaton não esperava era que seu maior concorrente pela presidência da fraternidade, o rebelde e irritante Luke, pudesse ter mais em comum com esse segredo virtual do que ele imagina. E é aí que as coisas começam a ficar confusas, né, para ele. Ele começa a enfrentar sentimentos que jamais ele cogitou, vai admitir que talvez o amor esteja bem diante dos olhos dele. Com humor afiado, tensão sexual e reviravoltas emocionantes, No Sigilo vai te fazer rir, suspirar e torcer por um casal tão inesperado quanto apaixonante. Eu achei essa sinopse bem divertida, fiquei interessada em ler esse também. Agora vamos falar dos livros que envolvem mais drama. Tem aqui um livro da Rebecca Yarros, que é A Última Carta, vindo pela editora Arqueiro. Eu acho que ele é um livro mais histórico também, pelo que eu vi aqui. Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que testemunhou na guerra, a não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade com sua cachorra Bagunça. Ele perdeu a fé no amor e na humanidade, até que Ryan convence a se corresponder com sua irmã, que está do outro lado do mundo. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela. Quando Ryan morre em combate, Beckett promete cumprir o último pedido do amigo, proteger a sua irmã. O que ele não esperava era encontrá-la lutando sozinha contra um inimigo quase mais cruel do que a morte do próprio irmão. Agora dividido entre lealdade ao passado e desejo de um futuro, ele se aproxima da irmã lá do amigo dele, sem revelar sua verdadeira identidade. Mas quanto mais ele se envolve na vida dela, mais seu segredo ameaça destruir tudo. Gente, esse livro parece ser muito bonito, né? Eu falei que ele tinha um quê histórico, mas não. Ele é mais um romance, assim, com drama. E eu acho que vai ser muito envolvente essa história. A Rebecca Yarros, ela publicou um outro livro nesse tema de drama, que é Tudo que Deixamos Inacabado, que eu também quero muito ler. Tem um outro livro que eu achei interessante, que é Me Leve Pela Mão. Esse daqui, sim, é um romance histórico inspirado em um caso real. E ele foi vencedor do Goodreads Choice Awards, gente. A história se passa no Alabama de 1973 e nós temos uma jovem negra recém-formada em enfermagem e ela acaba se deparando com uma realidade que desafia as suas crenças ao atender duas irmãs de 11 e 13 anos, porque ela se dá conta que ela colabora com uma experimentação clandestina.
Ainda imaturas sexualmente, as meninas são submetidas a testes com um anticoncepcional não aprovado para uso seguro. Ao perceber que as jovens não têm controle sobre o seu próprio corpo, ela se aproxima da família e descobre pouco a pouco que aquele não é um caso isolado, mas parte de um padrão cruel e silencioso que recai sobre pessoas negras e pobres. Determinada a denunciar essas violações, ela se depara com a negligência e o descaso do Estado contra a população e acaba descobrindo que o caso das irmãs estava tão entrelaçado com a história da sua própria família. Então, gente, esse livro é uma obra de ficção livremente inspirada num caso real que aconteceu ali com duas irmãs mesmo. Achei super interessante esse livro, ele tem uma capa muito bonita também. Ele tá vindo pela editora José Olímpio e diz aqui que, por meio de uma escrita sensível, a autora questiona as estruturas de um sistema marcado pela injustiça. Para quem gosta de romance histórico, baseado em história real, eu acho que esse livro aqui é uma ótima escolha para vocês colocarem na sua wishlist também. Agora, a gente tem 3 dramas asiáticos que eu separei aqui para vocês. Primeiro, nós temos Doce Tóquio, pela editora Morro Branco. Uma cativante história de amizade, amor, solidão no Japão contemporâneo. Sentaro fracassou, ele tem um histórico criminal, bebe demais e seu sonho de se tornar escritor é apenas uma memória distante. Passa os dias em uma pequena confeitaria vendendo dorayaki, que é um tipo de panqueca recheada com pasta de feijão doce. Mas tudo está prestes a mudar. Em sua vida surge Tokui, uma mulher idosa com mãos deformadas e um passado conturbado. Ela faz a melhor pasta de feijão doce que o Sentaro já provou. Ela começa a ensiná-lo sua arte. À medida que essa amizade vai florescendo, as pressões sociais se tornam impossíveis de ignorar. O segredo de Tokui é revelado, trazendo consequências devastadoras. Doce Toque é um romance comovente sobre o peso do passado e o poder redentor da amizade. Traduzido para o português diretamente do japonês, gente. Eu achei muito fofinha essa capa, eu acho que vai ser uma história emocionante também, pelo jeito. Também temos Espelhos de Água, lançado pela Galera Record. Hana herda uma casa de penhores onde se vendem arrependimentos. Porém, certa manhã, tudo dá errado e ela embarca em uma jornada mágica que a fará repensar a vida. Espelhos de Água é um romance que navega entre sonhos, memória e a busca por redenção. Esse daqui, como vocês podem ver, gente, já é um livro de ficção de cura, pelo jeito. E outro também nesse estilo é A Garota da Cabine Telefônica. Esse é o centro de autópsia psicológica. Aqui você pode ouvir os últimos pensamentos de um ente querido que já se foi. Por favor, prepare-se mentalmente antes de atender o telefone. Uma história comovente centrada em uma misteriosa cabine telefônica mágica capaz de servir de ponte entre os vivos e aqueles que tiveram um fim prematuro e sofrido. Unindo diversas vidas afetadas pela tragédia de maneira sutil e delicada, a autora entrega um livro único, emocionante e, apesar de tudo, cheio de esperança. Tem uma capa muito fofinha, tem até uns gatinhos ali na capa, então para quem gosta de literatura de cura, eu separei esses 2 lançamentos aí que eu achei bem legal para vocês. E daí temos uma distopia do Stephen King, que foi lançado pelos pseudônimo dele, que é Richard Bachman. A editora Suma tá relançando esses livros como se fosse uma coleção de os livros de Bachman. Então tá saindo O Concorrente. Diz aqui que antes da chegada da internet, o Stephen King já imaginava um futuro de reality shows letais e vigilância total. Escrito nos anos 80, ele apresentou um mundo em que a TV vira tribunal, aviões viram armas e a audiência decide quem merece viver. Gente, esse livro aqui, olha, se passa em 2025. Os Estados Unidos afundaram em miséria, poluição e repressão. A única coisa que ainda funciona muito bem é a televisão. Controlada por uma mega corporação implacável, programação oferece ao povo o que ele mais deseja: violência, drama e sangue ao vivo. É nesse contexto sufocante que Ben, um homem desesperado sem emprego e com uma filha doente, aceita participar de O Foragido, o reality show mais mortal da grade. 30 dias de fuga ininterrupta, enquanto é caçado por assassinos profissionais. Cada passo seu é filmado, cada delator ganha um prêmio, cada erro pode ser fatal. O Concorrente revela o lado mais sombrio de uma sociedade viciada em espetáculo.
Então acho que por isso que ele é mais no estilo, assim, de uma distopia, que lembra, por exemplo, os Jogos Vorazes, né, que tem um negócio do reality show que exibe os Jogos Vorazes também. Mas esse livro aqui também tá com um pezinho ali, né, pro suspense, porque ele vai ser perseguido, né, caçado ali pelos assassinos. Então é um livro aqui que vai gerar bastante tensão. E outro livro que a Suma tá trazendo do Stephen King, agora para os livros de suspense, é O Garoto do Colorado. Eles serão capazes de desvendar o segredo de um homem morto. Aqui nós temos um mistério intrigante explorando de forma provocadora a necessidade humana de encontrar explicações e os limites de que somos capazes de compreender. Abril de 1980, em uma ilha na costa do Maine, um homem é encontrado morto por um casal de estudantes. Agora, anos depois do ocorrido, os jornalistas locais Dave e Vince reconstrói o caso ao lado de Stephanie, que é estagiária, eu acho, de um jornal, e apuram o que pode ter acontecido com o indivíduo que ficou conhecido como o Garoto do Colorado. Contudo, quanto mais eles analisam os desdobramentos e as circunstâncias da morte, menos eles entendem a conjunção que levou ao fim do sujeito. Foi um crime de caso pensado, uma fatalidade ou o quê? Reunindo teorias de jornalistas e as de Stephanie, o trio revive cada detalhe da primavera dos anos 80, tecendo possíveis desfechos que envolvem as pontas soltas desse caso. Então esse daqui é um livro de investigação ali, de assassinato, investigação policial. Ele é um livro bem fininho, gente, vai ser super rápido de ler também. Tem menos de 150 páginas, gente, então, ó, ótimo para vocês colocarem na wishlist. Outro livro que eu tenho aqui comigo também é o novo livro de Riley Sager, que é o autor de O Massacre da Família Hope. Esse livro aqui é No Meio da Noite. Ethan Marsh está determinado a solucionar o caso do misterioso desaparecimento do melhor amigo que sumiu há 30 anos. Em uma noite quente de julho de 94, Ethan Marsh, com 10 anos na época, e seu melhor amigo Billy acampavam no gramado de sua casa. Na manhã seguinte, Ethan acordou com a luz do sol no rosto e percebeu que estava sozinho. Durante a noite, alguém cortou a lateral da barraca com uma faca e levou o amigo dele. O menino nunca mais foi visto. 30 anos se passaram e com a mudança repentina dos pais, Ethan volta a morar na casa onde cresceu. Atormentado pela insônia e sempre pelo mesmo pesadelo que passou, né, com isso, ele começa a notar coisas estranhas acontecendo no meio da noite. Estaria alguém lhe pregando uma peça de mau gosto ou será que Billy, dado como morto, teria retornado ali para a cidade? Capaz de ignorar esses eventos misteriosos, ele dá um jeito de investigar por conta própria e tentar lembrar dos mínimos detalhes daquela fatídica noite. Eu acho que vai ser uma história bem interessante, gente. Eu tô bem ansiosa para ler esse livro. Eu ainda não li o outro livro do autor, né, O Massacre da Família Hope, mas eu vou separar para ler também. Temos um novo livro da Karin Slaughter, Somos Todos Culpados. É uma nova série de mistério da autora que se passa numa cidade pequena onde todos se conhecem, ou pelo menos é o que achavam. Em uma pacata cidade, a celebração de 4 de julho toma um rumo sombrio quando duas adolescentes desaparecem misteriosamente. A oficial Amy Clifton sabe que precisa agir rápido para salvá-las, porque casos de sequestro de menor de idade cada segundo conta. Mas enquanto ela desvenda as pistas, ela percebe que o caso não é tão simples quanto parece. E aqui fala, será que ela está preparada para encarar a verdade perturbadora por trás ali da cidade que ela mora? De tirar o fôlego, Somos Todos Culpados marca o início brilhante de uma nova série da autora, thriller psicológico que nos mostra como até as pessoas mais próximas podem esconder segredos que levam a consequências mortais. Gente, faz tempo que eu não leio um livro dessa autora. Eu vou colocar esse na minha wishlist, porque eu preciso ler mais um livro dela. E como tá começando uma nova série, eu acho que vai ser ótimo pra pegar mais um livro da autora pra ler. A Universo dos Livros tá lançando Garotas Mortas Não Falam. Duas melhores amigas dividiam tudo, agora elas dividem um mistério. Nós temos duas melhores amigas, que elas se consideram quase como irmãs. Elas nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital e são vizinhas desde sempre. Mesma escola, mesmos amigos, mesma vida. Ninguém jamais imaginou que as duas se separariam, até que se separaram. 2 semanas antes de irem para a faculdade, o corpo de Sil é encontrado no carro de Viola. E Viola está desaparecida. As pistas do local apontam para ela como única suspeita, mas será que a verdade é tão simples assim? E olha que legal, gente. Aqui fala que nesse suspense ele é contado em 2 versões. O leitor escolhe por onde começar
e em quem acreditar, até descobrir o que realmente aconteceu de verdade. Achei bem diferente esse livro, gente, eu não sabia que ele era escrito desse formato, fiquei bem intrigada. A editora Trama tá lançando um novo livro da Claire Douglas, A Outra Irmã, Alguns Segredos de Família Podem Ser Letais. Essa daqui é a mesma autora de A Casa dos Sonhos, e nesse livro aqui nós temos duas irmãs com vidas diferentes. Tasha leva uma vida simples, enquanto Alice é uma cientista bem-sucedida. Quando Alice se oferece para trocar de lugar com a irmã durante uma semana, cuidando das filhas e da casa de Tasha, enquanto a irmã e seu marido tiram alguns dias de férias, tudo desmorona. Alice e o marido são atacados, logo depois Tasha recebe um bilhete dizendo que o alvo era ela e não a irmã. Agora Tasha se vê em uma espiral de confusão e mistérios, em que segredos precisam ser revelados para que sua vida e a vida de Alice esteja em segurança. Então nós temos um inimigo que vai revelar histórias sombrias da família e que a farão duvidar de que pode confiar na própria irmã. É um thriller psicológico, também uma corrida contra o tempo, diz aqui. Então deve ser aquele livro cheio de tensão também. O leitor vai desvendar um mistério familiar cheio de drama e suspense, o qual ninguém é o que parece. Então eu achei bem interessante esse livro também. Ele tem uma capa bem de terrorzinho, né? Essa capa. Eu ainda não li A Casa dos Sonhos, mas logo eu quero ler também esses dois livros dessa autora e conhecer ela. E por fim, temos um novo livro da autora de Jogos de Herança e da série Os Naturais, que é a Jennifer Lynn Barnes. Esse novo livro se chama Mentiras Inofensivas. Aos 18 anos, Sawyer achava que tinha visto de tudo, até a avó milionária que ela nunca conheceu bater na sua porta com uma proposta. Um contrato de 6 dígitos para ela participar de uma temporada de debutante de elite. Tudo o que Sawyer precisa fazer é se encaixar em um mundo de vestidos bufantes, sorrisos e várias regras. Mas o que parecia uma oferta vantajosa se transforma numa jornada perigosa entre segredos familiares, alianças duvidosas e verdades enterradas a 7 chaves. Ao lado de outras garotas de elite, cada uma com suas próprias mentiras inofensivas, ela é dividida entre a chance de finalmente descobrir quem é seu pai biológico e o medo que pode acontecer se ela cavar fundo nessa história. E aqui diz que em uma sociedade onde as aparências são tudo, a verdade pode ser o escândalo mais perigoso de todos. Ah, e aqui fala, gente, que é uma duologia. O nome da duologia é As Debutantes. E esses foram os lançamentos que eu separei para vocês, gente. Vou deixar o link de todos eles na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal, vocês acabam me ajudando bastante. Aqui do lado vai ter a playlist com os lançamentos dos meses anteriores, caso vocês tenham perdido algum deles. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!